Queridos irmãos, essa irmã, ela vai relatar, ela vai contar uma fábula. Uma fábula que se passa no reino das Rinas. É um codinome para hinos. E nessa fábula, essa irmã desabafa. Ela vai contar dor e sofrimento que ela teve desde criança. Ela é organista, filha de cooperador de jovens. A mãe é examinadora daquelas rígidas. E nessa fábula ela expõe, ela mostra o contraste do que é tocar para servir a Deus, do que tocar para servir o rei que tomou conta na orquestra da congregação cristã no Brasil. É uma fábula simplesmente incrível, onde ela vai relatar o sofrimento, a perseguição, o propósito de estar numa orquestra, que a princípio era para agradar a Deus, era para louvar a Deus, e no meio do caminho, tudo isso mudou. Virou outra coisa, aonde as pessoas vivem praticamente debaixo de um jugo pesado que o homem impõe. Vamos ouvir essa fábula que eu acho incrível, algo assim, de muita inteligência dessa irmã, muito criativa mesmo. Nós vamos ouvir e depois eu vou fazer os meus comentários, ok? Vamos lá ouvir. Ela é organista, o nome dela, se não me engano, é Ellie. Me perdoa se estiver falando errado o seu nome, mas é o que apareceu na rede social. Eu tive acesso a esse vídeo através do TikTok, e eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Só para título de informação, a Ellie e a quem mais for de interesse, esse vídeo não é um vídeo privado, portanto eu não estou ferindo a privacidade de ninguém. É um vídeo público postado na rede social do TikTok. Só avisando, porque às vezes as pessoas não gostam e vêm pedir privacidade de imagem, essas coisas todas, como todas as vezes que fizeram isso, perderam aqui. Justamente por quê? Porque a imagem é pública, ok? Vamos lá então, vamos ouvir o que a Ellen tem para falar. Para quem ouviu a última fábula, sabe muito bem que no reino dos hinos, nada é simples assim como parece. Então vamos para a parte 2. Os guardiões do reino. No reino dos hinos, existia um grupo de homens com uma missão sagrada: cuidar das crianças e adolescentes. Cuidar do sorriso delas, do coração delas, da música que fazia os olhos delas brilharem. Chamavam-se guardiões do reino. Eles se apresentavam como pastores das princesinhas. Diziam que o rei celestial lhes havia confiado os pequenos talentos que ali nasciam. E, de fato, tinham poder sobre todos que ali respiravam. Quem podia tocar, quais melodias seriam chamadas, o que era considerado certo ou errado. Mas, aos poucos, a missão virou trono e o cuidado virou controle. Os guardiões do reino começaram a usar a música como arma de teste, não de proteção. Havia uma lei muito clara escrita pelos arquitetos do reino para proteger quem ainda estava aprendendo a sonhar. Nas reuniões dos jovens e dos pequenos, apenas as melodias do livro dos pequenos podem florescer, porque a lei foi criada para não esmagar o coração com melodias que ainda não alcançam. Mas alguns guardiões descobriram que a lei lhes dava poder. Com apenas um número, eles podiam construir ou destruir. Melodia do livro dos pequenos, a sala respirava aliviada. Melodia do livro dos grandes, uma menina paralisa. Aquela melodia não morava no livro das princesas. Nunca foi pedido que elas a aprendessem, mas o guardião sabia disso, sempre soube. E mesmo assim dizia: toquem, sirvam, não decepcionem o rei. Quando elas erravam, ele suspirava fundo, desapontado, como se a culpa fosse delas. Os guardiões esqueceram que algumas daquelas meninas carregavam batalhas invisíveis. Menina com o cérebro que corre rápido demais. Menina que o som machuca. Menina que treme só de pensar em errar.
menina que acreditava que ali seria um lar. E esqueceram também que nem toda princesa nasce em castelo. Há meninas que atravessam a cidade em ônibus lotado para chegar ao salão, meninas que dividem um único instrumento com 3 irmãos, meninas que só podem estudar quando a casa inteira dorme, meninas que ganharam um teclado usado da tia que quis ajudar, meninas que aprenderam música sozinhas porque ninguém ali entende de partitura, mas entende de sobrevivência. Há princesas que carregam coroas pesadas demais para cabeças tão pequenas. Coroa de responsabilidade, coroa de cuidar dos menores, coroa de esconder o caos doméstico para parecer forte para o rei. E mesmo assim, apesar de tudo, elas estão ali, se esforçando, sonhando, acreditando. Mas ao invés de celebrarem o impossível que elas já venceram, os guardiões do reino escolhiam apontar o único detalhe que faltava. Sim, os guardiões deveriam ser abrigo, mas tornaram-se tribunal. E o juramento que tinham feito, zelar pela infância, virou só um troféu de poder pendurado na parede do ego. Até que uma das princesas, com a voz fraca, mas firme, perguntou: Guardião, se o Rei Celestial me confiou ao seu cuidado, por que você me expõe ao medo? Os guardiões tremeram, não por causa da pergunta, mas porque não tinham a resposta. Naquele instante ficou claro quem realmente servia ao Rei Celestial e quem servia apenas à própria autoridade. E foi ali, nesse exato pensamento, que uma bruxa despertou. Simplesmente incrível. O final, então, magistral. Fica aqui a dica para essa irmã: você tem dom para ser escritora. E não é qualquer escritora. Escritora de grande gabarito. Eu vou reler mais uma vez alguns pontos e depois eu vou sim tecer a minha crítica. Mas só fazer algumas observações para que você que esteja ouvindo entenda bem o que é essa fábula. Essa fábula, ela começa dizendo que o reino das rinas, é óbvio que é uma metáfora que ela criou para dizer hinos. É o reino dos hinos. Aí ela segue dizendo, eu transcrevi, está aqui: existia um grupo de homens com uma missão sagrada, cuidar das crianças e adolescentes. Um grupo de homens que tinha a missão sagrada de cuidar das crianças e dos adolescentes. Quem são? Os cooperadores de jovens. Ok? E aí fica até aquele quê de pergunta: o pai dela é um cooperador de jovens. Será que ele também foi tão rígido assim com ela e com as demais crianças, principalmente as menininhas que tocavam o instrumento, que é o órgão? Vamos ouvir. Cuidar do sorriso delas, ou seja, mantê-las felizes, do coração delas, da música que fazia os olhos delas brilharem. Chamavam-se guardiões do reino. Eles se apresentavam como pastores das princesinhas, ou seja, aqueles que cuidam das princesinhas, né? Diziam que o Rei Celestial lhes havia confiado os pequenos talentos que ali nasciam, ou seja, que Deus colocou eles para cuidar das crianças. E de fato, tinham poder sobre todos que ali respiravam, ou seja, todos que estavam ali vivos tinham poder. Quem podia tocar, quais melodias seriam chamados, o que era considerado certo e errado. Ela está expondo, né, a princípio aqui, as regras e o domínio desses tais guardiões. E ela segue falando: mas aos poucos a missão virou trono, ou seja, aquilo que era para fazer por trabalho virou dono, trono. Eu sou dono, eu mando. E o cuidado virou controle. Os guardiões do reino começaram a usar a música como arma de teste, não de proteção. Havia uma lei muito clara escrita pelos arquitetos do reino, que são os anciões, para proteger quem ainda estava aprendendo a sonhar, ou seja, regras para proteger quem estava aprendendo a tocar, né? Ou seja, fez um trocadilho aqui, né? Nas reuniões dos jovens e dos pequenos, apenas as melodias do livro dos pequenos pode florescer, ou seja, só poderiam tocar
os hinos de jovens, né? Ou seja, tinha uma regra que era para tocar apenas os hinos de jovens. Por quê? Porque eram os hinos que eles estavam aprendendo a tocar. Porque a lei foi criada para não esmagar o coração com melodias que ainda não alcançavam. Ou seja, a lei foi criada para não pesar sobre eles tocar hinos que eles ainda não tinham aprendido, hinos que eles não sabiam tocar. Aquela melodia não morava no livro das princesinhas. Aliás, eu pulei aqui, ó. Vamos lá. Mas alguns guardiões descobriram que a lei lhes dava poder. Ou seja, os guardiões já são lá de cima, né? Os anciões, a lei lhes dava um poder. Com apenas um número, eles podiam construir ou destruir, ou seja, chamar um número que não era o adequado para a reunião de jovens. Melodia do livro dos pequenos. A sala respirava aliviada, ou seja, quando chamavam o hino de jovens menores, eles respiravam aliviado. Melodia dos livros dos grandes. A menina paralisava. A menina paralisa, né? Ou seja, ela está fazendo um desabafo da pressão psicológica que exerce aqueles homens que deixou de exercer uma missão para exercer um controle sobre as pessoas, sempre no pretexto de não desapontem a Deus, sempre usando Deus como a ferramenta de persuasão. Bom, irmãos, eu acho que já deu para entender mais ou menos aqui sobre o que se trata, né? A alegoria que ela faz, né? Os trocadilhos que representam com precisão a vida de quem está dentro da orquestra na congregação cristã no Brasil. O peso psicológico, principalmente para uma criança, que é o que está sendo abordado aqui. Ela está relatando provavelmente a sua vida quando criança, quando estava na reunião de jovens e menores e era organista. E ela não ia para a reunião de jovens e menores com aquela alegria de servir a Deus. Ela ia com uma responsabilidade de adulto. Ela ia com o peso de adulto. Ou seja, a reunião de jovens e menores também dependiam dela. Ela deveria tocar com perfeição. E é sobre isso que eu vou abordar agora. Isso aqui também entra a adultização de crianças. Colocar pesos e responsabilidade de adultos em criança. Mas vamos lá e eu vou fazer o meu comentário. Essa fábula, ela apresenta a estrutura não só eclesiástica, mas também musical dentro da congregação cristã no Brasil. Essa narrativa não é só apenas um conto de fadas distorcido. Ela é também uma denúncia sobre o abuso espiritual e de poder que acontecem dentro da congregação. A perda da essência, que é o louvor a Deus, para a tecnicidade punitiva daqueles que não louvam com perfeição. Apesar deles dizerem que aqui ninguém é profissional, que aqui nós fazemos para Deus. A autora que leu, ela chama de Reino das Rinas, que na verdade é um trocadilho para Reino dos Hinos. Na CCB, a música e a orquestra não é apenas um acessório litúrgico. Não, ela é o centro. Ela é a coluna dorsal da liturgia da congregação cristã no Brasil. E aqui, nessa metáfora, nessa fábula, ela está apresentando que o reino, nesse caso da reunião de jovens e menores, é um lugar de cuidados com os jovens e com as crianças, porque essa é a proposta. Mas que, na verdade, aos poucos vai se transformando em um local de doutrinação e muita cobrança em cima de crianças. E nessa fábula, ela apresenta que, sobre a ótica da fachada do pastoreio, que são os guardiões, na verdade esconde um sistema de controle social e também de comportamento rígido na congregação. Quem é de lá, já esteve lá, vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Nessa fábula, os guardiões aqui pode ser tanto o cooperador de jovens, que está sob o comando e a regência do culto de jovens, pode ser também os anciões como guardiões, ou seja, aqueles que criaram a regra, né, aquele que determinou, reunião de jovens, só vai cantar hino de jovens, né? Então ela apresenta uma estrutura hierárquica e de controle. E quando ela apresenta esses guardiões, ela demonstra uma frase que é expressa constantemente na CCB, que diziam que o Rei Celestial lhes havia confiado.
ou seja, que Deus havia lhe confiado. Isso é uma metáfora que ela está dizendo para aquilo que eles falam, que Deus os guia em tudo, que eles foram colocados por Deus e que tudo que eles fazem é guiado por Deus. No entanto, a autora da fábula denuncia que o serviço que era de cuidado virou trono, ou seja, viraram donos. E nesse caso poderíamos colocar também o encarregado, que seria um pequeno rei, que agora é ele quem comanda e decide quem toca, o que toca, quando toca e até mesmo quem é aprovado para tocar. Tudo isso movida por pura vaidade espiritual. Tudo controle da massa. Isso demonstra o poder autoritário dos homens, que têm o poder de aprovar e o poder de deixá-la em teste por toda a eternidade. Tudo isso reflete em bajulação e um reino autoritário dos homens na congregação cristã no Brasil. E as princesinhas aqui seriam as mulheres, as organistas e com especialidade, que é o foco dessa fábula, as crianças que ainda estavam aprendendo a tocar, no caso dela, que é uma organista, e que são ensinadas desde pequenininhas e de crianças a tocarem e a serem dóceis, submissas e perfeitas. Jamais podem questionar, jamais podem levantar a voz ou fazer qualquer tipo de pergunta que coloque os homens em saia justa. A autora, ela demonstra, quando ela fala que colocaram sobre elas, as crianças, uma coroa pesada demais. E isso ela está se referindo à responsabilidade e à pressão excessiva imposta sobre o organista e, sobretudo, crianças. Isso é adultização de menores. Para vocês terem uma ideia, essas crianças que tocam na orquestra ou na reunião de jovens menores, tanto os meninos quanto as organistas, elas carregam o peso da liturgia do culto e a responsabilidade de não errar, porque se errarem, pode estar tirando a comunhão da igreja e atrapalhando o culto de toda a igreja. Deus não vai se agradar disso. E nessa fábula também tem a parte bem crítica nessa fábula, que ela demonstra a parte rigorosa, que é os sistemas de testes e exames de oficialização na congregação cristã no Brasil, que está constantemente sob mudança, constantemente sobre novas regras, novos pesos, pressionando demasiadamente as pessoas que só querem tocar o instrumento para Deus, para agradar a Deus, para, junto com a igreja, louvar a Deus. E então ela diz, nessa denúncia, que os guardiões começaram a usar o teste como uma arma, não de proteção, mas de controle. E então, ao invés da música e da escola de música, você aprender a ser um caminho de louvor e de adoração, tornou-se, na verdade, um caminho de calvário, de peso, né, de cobrança para uma banca de examinadoras, de encarregados, de anciões, onde estão ali, sem sensibilidade, para julgar e até reprovar, não importa quais são suas dificuldades. Não que isso seja uma regra geral em todos os casos, mas as pessoas estão sujeitas à sensibilidade humana, que muitas vezes não aparece. E no momento da prática, ela até menciona que com um número podem destruir aquela criança ou podem levantar a criança. Caso ele pedir um número de um hino que não é de jovens, ou seja, que ela não está preparada, porque ela não estudou aquilo. Aquilo não foi colocado para ela estudar, mas chamando um hino de adulto, ela pode ser destruída caso ela erre ou faça a igreja perder a comunhão. E aqui nessa fábula, ela consegue mostrar a desigualdade social, colocando naquilo ali quais são as dificuldades que muitas daquelas mocinhas e crianças enfrentam para conseguir ser aprovada ou se tornar uma organista, e que na maioria das vezes é desprezada a situação dessas pessoas. Ela menciona que essas crianças são cobradas
cobrada tecnicamente, ignorando simplesmente a sua realidade social. Como ela relata na fábula, algumas esperam todos na casa poderem dormir para que ela possa estudar a música, outras com dificuldade ou com fome ou viajando num ônibus. As dificuldades reais, principalmente de quem vive e mora no Brasil. E fora a cobrança, que eles cobram uma técnica de conservatório para uma criança que está aprendendo a tocar num teclado da tia. E então ela diz que quando uma dessas organistas ou crianças erram, o suspiro do encarregado, ele não está demonstrando apenas a falta de caridade, mas a cegueira espiritual e de classe que ele tem. E agora, chegando no final dessa fábula incrível, vem então o despertar da bruxa, que é simplesmente o clímax dessa ruptura que essa moça teve a coragem e a ousadia de realizar. Essa ruptura começa com a fala na fábula, onde ela faz um questionamento para o guardião. Por que você me expõe ao medo? Ou seja, vocês que prometeram cuidar de nós, por que estão me expondo ao medo? Este é o momento onde a criança ou a organista deixou de olhar por encarregado, ou que seja o cooperador de jovens, ou que seja o ancião, como o anjo da igreja, mas está olhando para ele como um homem falho e abusivo, que esqueceu que está lidando com almas e com criança. E então ela faz esse questionamento que calam todos eles. Não porque estão atônitos, mas porque estão sem palavras para responder à pobre criancinha que eles prometeram cuidar. Na cultura religiosa, a bruxa, ela é o oposto de santa. Mas a autora, ela ressignificou esse termo, o despertar da bruxa. Quando ela questiona a autoridade, então ali se desperta uma criança inocente, uma criança que obedecia cegamente, faz um questionamento crítico, o que demonstra que naquele momento é o fim da inocência e o nascimento de uma consciência crítica, de uma pessoa que passou a pensar por si própria e não mais levados cegamente por falsos pastores e cuidadores, que é o que a fábula demonstra. A fábula expõe uma ferida aberta que todos sabem na parte musical da congregação cristã no Brasil. É o farisaísmo musical. E a instituição tem ferramentas que machucam, maltratam e ferem muita gente. Eles têm o método, a teoria e o teste rigoroso para tocar numa orquestra. Um lugar que era para ser de acolhimento às pessoas. Não importa se você não toca bem, mas o importante é que você está aqui louvando a Deus. Muitas das vezes essa frase é puro marketing. Ela não é real. Essa pressão toda criada sobre as crianças, os jovens, os músicos e as organistas, vocês precisam entender que isso simplesmente mata, isso aprisiona, isso tira a alegria de louvar a Deus, alegria de entregar um louvor sincero, tocar o seu instrumento com prazer e com alegria. E tudo isso causa, muitas das vezes, abuso psicológico, humilhação, disfarçado de zelo da obra de Deus. Aonde deveria haver pastoreio e incentivo, há um tribunal que julga a técnica e ignora o coração e despreza a situação social daqueles candidatos à música. E aqui vai um alerta ao povo e à família. Vocês precisam parar de romantizar o sofrimento do aprendizado musical. Não é apenas um sofrimento. Muitos desse sofrimento faz parte de uma pressão psicológica que não deveria existir. Primeiro, o encarregado de orquestra ou qualquer um outro cargo na congregação não é infalível. Todos erram e não devem ser temidos. Eles precisam entender que estão ali a serviço da igreja e não para ser servido por ela. O choro de uma criança depois de um teste musical
Isso não é para ser visto como algo normal. É um sintoma de um ambiente tóxico, de um ambiente com pressão psicológica. Não, ainda mais quando se trata de igreja, que deveria ser um lugar de acolhimento. Se o teu filho foi para um teste de música, se o teu filho foi para a aula de música e volta abatido, entristecido ou chorando, isso não é normal, irmão. E você forçá-lo a voltar para aquele ambiente sem que haja mudança no comportamento de quem está lá aguardando seu filho, você está levando seu filho para o martírio. E isso pode causar sérios problemas psicológicos no seu futuro. Entenda uma coisa, irmão. A música ou a igreja deve ser um lugar de refúgio e não um lugar de trauma e de ansiedade. E vocês, irmãos e organista, nesta fábula, no final, maravilhoso e bonito final, aonde ela fala que a bruxa despertou, isso é um chamado a você a exercer o seu pensamento e os seus sentimentos críticos. Chegou a hora de você despertar. Não permita que a sua vida, o seu amor, a sua comunhão dependa da autoridade de um homem que está sentado sobre uma cadeira de autoridade. O Rei Celestial mencionado na fábula, ele conhece o seu cansaço e o seu teclado usado. Se a liderança esqueceu de ser abrigo para se tornar um tribunal, cabe à Irmandade, vocês mesmos, acolherem uns aos outros e entenderem que o verdadeiro louvor não vem da perfeição da técnica musical, mas da sinceridade do coração dessas pessoas que vêm enfrentando o mundo para louvar a Deus. Acordem, irmãs. Não sofram mais. Não permitam que as exigências e as autoridades dos homens venham te causar dor e sofrimento. Você não está ali por causa deles. Você está ali por causa de Deus. Você, pai e mãe, se o seu filho chega em casa depois da aula de música, depois da aula no órgão, se ela chega ansiosa, se ela chega atribulada, se ela chega chorando, aquele lugar é tóxico. Abra os seus olhos. Você pode estar deixando o seu filho exposto a situações que vai gerar nele sequelas por toda a sua vida. Simplesmente fantástica essa fábula. Deus abençoe a irmã Ellen, que Deus te ajude, te guarda, te proteja, minha irmã. E você é uma excelente escritora. Achei fantástica, porque não é apenas uma fábula, ela tem muita coisa ali dentro. Tem um grito de liberdade. Ali também está falando coisas reais, ali está mostrando problemas que acontecem na vida de muita gente. É uma fábula que pode mudar vidas e almas. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.